Muito bem, então vamos analisar a acentuação gráfica. Bem, quais são as particularidades, como que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cobra acentuação, como é que eu faço? Tudo nós veremos na aula de acentuação gráfica. Observa comigo aqui, começa comigo. Eu coloco aqui então, acentuação gráfica. E o que eu tenho de relembrar? Antes de qualquer regra, nós temos de relembrar como que funciona a classificação da palavra quanto à sílaba tônica. Então, como que funciona a classificação da palavra quanto à sílaba tônica? Seguinte, a sílaba tônica poderá estar em uma das três posições finais. Então, sempre que eu for classificar uma palavra, eu tenho de saber se a sílaba tônica é a última, se a sílaba tônica é a penúltima ou se a sílaba tônica é a antepenúltima. Como é que funciona, professor? Assim, ó. Quando a sílaba tônica for a última, a palavra será uma oxítona. Quando a sílaba tônica for a penúltima, aí será uma paroxítona. E quando for a antepenúltima, olha aqui, ó, última sílaba, penúltima, antepenúltima, aí será uma proparoxítona. Pessoal, a língua portuguesa, ela possui muitas palavras. O dicionário que mais traz palavras ainda é o dicionário Aurélio, que traz por volta de 420 mil palavras. Mas assim, ó, nosso vocabulário é muito amplo. Talvez chegássemos a 600 mil palavras. 600 mil palavras. É muita coisa. Então, de todas as palavras na língua portuguesa, a maior parte das palavras são paroxítonas. 80% das palavras são paroxítonas. É mesmo? É mesmo. Então, camisa paroxítona, caneta paroxítona, copo paroxítona, quadro paroxítona, aqui ó, eu tenho cadeira paroxítona, tenho mesa paroxítona. Então, o português é uma língua de paroxítonas. Em segundo lugar, 15% são oxítonas. Então, são menos. Então, se eu procurar aqui objetos, eu tenho rodapé, uma oxítona, eu fico procurando. Tá? E apenas 5% das palavras são proparoxítonas. É por isso que todos sabem a regra das proparoxítonas de cor. Quais as proparoxítonas que são acentuadas? Todas. Por quê? Porque existem em número mínimo. Certo? Então, todas as proparoxítonas são acentuadas porque existem em número mínimo. Muito bem. Adivinha qual é a regra que mais aparece hoje? Paroxítonas. A Fundação Getúlio Vargas adora cobrar paroxítonas. Tá, beleza. Mas como é que eu faço hoje? Olha só. Eu tenho o que a FGV mais pergunta é se as palavras são ou não acentuadas devido à mesma regra. E eu digo o seguinte, quantas regras de acentuação existem na língua portuguesa? Na teoria existem 6 regras, mas nós veremos que na prática serão 8. Fundação Getúlio Vargas. Na teoria são 6, mas na prática serão 8 regras. Então, a primeira coisa que eu faço é localizar a sílaba tônica e depois eu vou partir, pessoal, para as regras de acentuação. Então, agora que já fizemos a nossa introdução, isso aqui é só a introdução, tá? Para que eu tenha noção, eu começo aí sim com as regras de acentuação. E a gente começa com as chamadas regras gerais. Regras gerais. E a primeira regrinha que eu coloco aqui, proparoxítonas. Proparoxítonas. Então, aqui a regra não tem mistério. Todas são acentuadas.
Então, todas são acentuadas. Vamos colocar aqui, vamos simular aqui algumas perguntas. Ó, se eu coloco aqui a palavra médico e se eu coloco aqui a palavra máquina, aí vem aquela pergunta da prova. Médico e máquina são acentuadas, são palavras acentuadas devido à mesma regra. Aqui não há dificuldade. Ó, médico, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Máquina, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Eu não tenho uma dificuldade aqui, porque eu faço uma separação silábica mental, mas às vezes complica a minha vida. Quando, por exemplo, se a prova perguntasse, a palavra árvore recebe acento pela mesma regra da palavra período. Aqui, às vezes, eu confundo um pouco. Árvore, eu não tenho dúvidas de que é uma proparoxítona. Última, penúltima, antepenúltima. Agora, período, eu vou cuidar, porque existe uma sílaba em período que é representada por uma letra só. Então, período, última, penúltima, antepenúltima. Ela também é uma proparoxítona. Repetindo, existe uma sílaba que é representada por uma letra só. Então, aí, às vezes, eu confundo um pouquinho, certo? Ó, cuidado aqui, ó, com verbos, pessoal. Se a prova perguntar assim, ó, a palavra cantássemos, recebe acento, agora não verbo, sim nome próprio, pela mesma regra de Anderson. Cantássemos e Anderson são palavras acentuadas devido à mesma regra. Às vezes a gente tem uma pequena dificuldade com as formas verbais, mas as formas verbais seguem as regras de acentuação. Cantássemos, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. O que ela é? Proparoxítona. E muitas pessoas pensam que quando for nome próprio, eu uso o que eu quiser, se eu colocar acento eu coloco, se não, não coloco. Não, não. Os nomes próprios, na hora da prova de concurso, seguem as regras de ortografia da língua portuguesa. Eu sei que no dia a dia no Brasil não é assim, mas como a nossa prova cobra a língua padrão, vai ser sim. Então, Anderson, última, penúltima, antepenúltima, proparoxítona. Portanto, eu vou acentuar. Eu sei que raramente vocês viram a palavra Anderson com acento, mas Anderson recebe acento, pois é uma proparoxítona. Então tá aqui, pessoal, ó, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora cabe salientar assim, ó. Coloca para mim assim, ó, cuidado, cuidado. E no cuidado eu coloco o seguinte: não são proparoxítonas. Não são proparoxítonas. Existem 7 palavrinhas aqui que eu faço questão de colocar, que vocês têm de saber que não são proparoxítonas. A primeira palavrinha é essa aqui, ó. Pessoal, o certo é recorde. Ele bateu o recorde mundial. O novo recorde é de João. Escutamos muito, principalmente nos meios de comunicação, recorde. Só que recorde ainda é do inglês, então é recorde, recorde, recorde. A outra que se erra muito no dia a dia é essa aqui, ó. Rubrica. Faça uma rubrica. Deixe aqui sua rubrica. Escutamos muito rúbrica. Rúbrica. Faça uma rúbrica. É rubrica, rubrica, rubrica. Depois, vamos colocar as demais. Aqui eu coloco esta palavra, já vou ler. Depois coloco essa outra palavra, já leio. Também coloco esta palavra aqui. Depois esta outra. E finalizo com esta aqui. Claro, as duas primeiras são as mais importantes. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Pessoal, não é avaro, é avaro. Avaro, 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 aquele que é mão de vaca, pão duro, né?
avaro, avarento, não é ibero, desculpa, não é íbero, é ibero mesmo. Então, o que é ibero? Quem vem da Península Ibérica, né? relativo à Península Ibérica, Portugal, Espanha. Então, não é Congresso Ibero-Americano, o certo é Congresso Ibero-Americano. Depois, não é púdico, é pudico, é um sujeito muito pudico. Quem pratica a filantropia não é filântropo, o certo é filantropo. Ó, aí existe aquela pessoa que tem aversão à convivência com outras pessoas, aversão à sociedade. Ele é o misantropo. Então aqui nós temos que ter cuidado porque não são proparoxítonas. Perfeito? Tá aí. Primeiro caso, proparoxítonas, claro que logicamente as proparoxítonas caem pouco na prova, porque não há muitas dificuldades aqui. Agora cuidado, eu coloco aqui, ó, ponto número 2, oxítonas. Professor, o que eu tenho de saber em relação às oxítonas? Seguinte, são acentuadas as terminadas em. Dois pontos. São acentuadas as terminadas em. Observa só. A seguido ou não de S, E seguido ou não de S, O seguido ou não de S, A, E, O. Mas assim, ó, em ou ainda ens. Agora é interessante porque antigamente, para a regra geral, nós falamos assim, ó, são acentuadas as oxítonas terminadas em A e U em ens, porém com em ens apenas com mais de uma sílaba. Para a Fundação Getúlio Vargas, nós vamos fazer um acordo. Eu só posso considerar A e U em ens uma oxítona quando houver mais de uma sílaba, com mais de uma sílaba. Então, tudo aqui, ó, é A e O em ens. Só é oxítona se houver mais de uma sílaba. Por quê? Daqui a pouco nós veremos. Se houver uma sílaba só, aí é monossílabo. Tá? Então, a palavra pó para a Fundação Getúlio Vargas, eu digo que é um monossílabo tônico. E quando houver mais de uma sílaba, aí eu posso falar que é oxítona. Então, o detalhe é o seguinte. Nós vamos acentuar as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. Mas para que eu diga que é oxítona, tem de haver mais de uma sílaba. Vamos colocar aqui alguns exemplos. Eu coloco aqui a palavra sofá, a tradicional palavra bauru, também coloco a palavra saci, depois eu coloco a palavra cipó. Então, eu tenho sofá, bauru, saci, cipó. Depois disso, nós vamos colocar aqui a palavra comprá-lo. Além de comprá-lo, vamos colocar a palavra parti-lo. Além de parti-lo, vamos colocar a palavra vendê-lo e também vamos colocar a palavra repô-lo. Então, eu tenho comprá-lo, parti-lo, vendê-lo, repô-lo. Depois, aqui eu vou colocar a palavra bem e a palavra também. Eu vou colocar a palavra bens e parabéns. Bens e vou colocar parabéns. Então, eu tenho aqui, ó, bem, também, bens e parabéns. Observa só. Grupo 1 aqui, tá? Sofá, bauru, saci e cipó. De acordo com as regras de acentuação gráfica, no caso aqui, regra da oxítona, deverei eu acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra. 4, 3, 2 ou 1? Isso. Aqui, pessoal, 2 palavras.
Ó, sofá eu vou acentuar. Por quê? Porque termina em A. Professor, eu tenho uma dúvida. À vontade. O que é o S entre parênteses? Ah, tá. Pode ser sofá ou sofás. Ah, então o S é um indicador de plural? Ele poderá ser um indicador de plural, mas às vezes, pessoal, ele faz parte da palavra. Por exemplo, atrás. Atrás eu coloco acento porque é uma oxítona, tá? São duas sílabas, né? É atrás, é uma oxítona, mas esse S não é um indicador de plural, ele faz parte da palavra. Então, quando eu falo A e O seguidos ou não de S, aquele S pode ser um indicador de plural e quase sempre é o indicador de plural, mas às vezes poderá constituir a palavra. Então, o sofá ou sofás haveria o acento. O que mais, professor? Ó, depois eu tenho Bauru. Eu sei que em diversos cardápios, placas pelo Brasil afora, a gente encontra acento em Bauru, mas não há acento. Não há acento em Bauru porque é uma oxítona terminada em U, é só quando for A, E, O. Então, Bauru não tem, Sagu não tem, Tatu não tem, Peru não tem, Urubu não tem. E também não há acento em Saci, oxítona terminada em I. Saci, pessoal, não tem, aqui não tem, ali não tem. Cipó, opa, cipó termina em O, tá aqui, ó. Então eu vou acentuar. Seja cipó ou ainda cipós. Depois, próxima sequência. Comprá-lo, parti-lo, vendê-lo, repô-lo. Aí veio a dúvida. Será que eu deverei acentuar 4 palavras, 3 palavras, 2 palavras, 1 palavra? 4, 3, 2 ou 1? 4, 3, 2 ou 1? Oi? 3? Vamos lá. Comprá-lo, termina em A, vou acentuar. Parti-lo, dá vontade de colocar acento, mas não tem. Por quê? Porque não é A e O, é I. Vendê-lo, termina em E, vou acentuar. A diferença é que o timbre do E é fechado, é vender, então o acento é circunflexo. Repô-lo, termina em O, vou acentuar. De novo, o timbre é fechado, repô, não é repolo, repô-lo, então circunflexo. 3 palavras devem ser acentuadas aqui. Depois eu tenho bem, também, bens e parabéns. Olha só, pessoal, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A e O em ens, mas para que eu considere oxítona tem de haver mais de uma sílaba em tudo, no A, no O, no em, no ens. Então aqui com uma sílaba só, o bem, pessoal, não é uma oxítona. Também 2 sílabas é e termina em em. Aqui, ó, acentuo. Bens, uma sílaba só, não considero oxítona. Parabéns, mais de uma, termina em ens. Vou acentuar. Beleza? Mas aqui é um detalhe. Na nova regra, no novo acordo ortográfico, não existe, olha que interessante, pessoal, a regra dos monossílabos tônicos, porque eles colocam os monossílabos tônicos dentro das oxítonas. Mas não é assim na FGV. Para FGV haverá monossílabos tônicos. Então aqui, como se fosse uma ressalva, eu coloco monossílabos tônicos. E qual é o detalhe dos monossílabos tônicos? Qual é o detalhe? Os monossílabos tônicos não têm exatamente a mesma regra das oxítonas. Ó, por quê? Nos monossílabos tônicos, pessoal, são acentuados. Os terminados em, olha a diferença agora, A com ou sem o S, E com ou sem o S, O com ou sem o S. Então, monossílabos tônicos é A e U. Não há em ens. Então, por exemplo aqui, ó, quando nós colocamos a palavra gás, quando nós colocamos a palavra mês, quando nós colocamos a palavra só, ou ainda, agora cuidado aqui, ó, se eu coloco, por exemplo, a palavra dor, pessoal, se eu coloco, por exemplo, a palavra ti, tá? Então, se eu coloco, por exemplo, a palavra tu,
Então, olha a diferença. Quando eu tenho gás, é, pessoal, o A seguido de S. Não é plural, mas é monossílabo tônico. Mês, também, o timbre é fechado. Então, vou colocar assim. Depois, só, tá aqui, ó, o, vou acentuar. Então, aqui tudo eu acentuo, tá? Todos eu tenho como monossílabos tônicos. Correto? Agora, dor é tônico, mas termina em R, pessoal, não tem. Ti é tônico, mas termina em I, não tem. Tu é tônico, termina em U, não tem. Então, cuidado ali, pessoal, tem de cuidar, porque senão dá uma pequena confusão. Agora, vamos à pergunta interessante aí ó, da Fundação Getúlio Vargas. Olha só. Pessoal, se a prova perguntar assim, ó, a palavra cipó recebe acento pela mesma regra de pó? Se a prova perguntar assim, ó, a palavra até recebe acento pela mesma regra da palavra sós? Depois, se a prova perguntar assim, ó, a palavra fé recebe acento pela mesma regra da palavra mês? Olha que interessante. Cipó e pó, até, sós, fé e mês. Cipó e pó são palavras acentuadas devido à mesma regra? Fundação Getúlio Vargas, a resposta é não. Ah, só que eu fiz um concurso e que a banca... Nós estamos falando da Fundação Getúlio Vargas. Então, na palavra cipó, observa, são duas sílabas, então ela é uma oxítona. Na palavra pó, é uma sílaba só, então é um monossílabo tônico. São regras diferentes. Pode haver alguma outra banca que dê a mesma regra? Pode, mas não é o caso da Fundação Getúlio Vargas. Até e sós, olha aqui, até e sós. Na palavra até, eu tenho duas sílabas. Duas sílabas. Na palavra sós, eu tenho uma sílaba só. São regras diferentes. Tá, e fé e mês, aqui perfeito. Fé é uma sílaba só, monossílabo tônico. Mês é uma sílaba só, monossílabo tônico. Então, aqui, sim, é a mesma regra. Então, olha que interessante, pessoal. Nós estaríamos na regra 2, mas já estamos na 3. Regra número 1 que vimos, proparoxítonas. Regra número 2, oxítonas. Só que existe a regra dos monossílabos tônicos. Para a FGV, existe tal regra sim. Tudo bem? Então, cuidado aí, cuidado aí. Vou deixar aqui o oxítonas e agora vamos apagar vamos analisar agora um dos pontos mais importantes para fins de acentuação, que é a regra das paroxítonas. Regrinha das paroxítonas.